tarde, António. É um prazer ter-te comigo. Estamos aqui ambos para fazer uma espécie de conversa sobre aprendizagem ao longo da vida e vamos fazer disto uma conversa de café, como tivemos tantas ao longo dos últimos muitos anos. Boa tarde, meu caro. O prazer é meu. Quero agradecer à Fundação esta oportunidade, mas também, sobretudo, congratular a Fundação e o seu patrono José Neves pela aposta que está a fazer neste tema importantíssimo da formação das pessoas, da formação ao longo da vida das pessoas, da formação para as competências que são precisas para a economia. Portanto, é algo que é notável e que deve ser reconhecido, e por isso é com muito prazer que vamos então conversar. Então, deixa-me fazer-te a primeira pergunta, de António para António. Portanto, o problema da evolução do mundo e da celeridade a que o mundo hoje se desenrola, obviamente tem impacto neste problema da aprendizagem ao longo da vida. Costumo-se dizer que já não há empregos para a vida e, de alguma forma, todos nós vamos ter de fazer diferentes coisas ao longo da vida. Como é que tu vês... Quais são os problemas que tu vês na sociedade em geral, tanto do lado da oferta como do lado da procura, os problemas que justamente nós temos de endereçar para mudar o entorno social e para garantir que, no fundo, a sociedade humana esteja melhor preparada para este contexto que é muito mais mutante e muito mais agressivo do que era há alguns anos? Meu caro, eu acho que em última análise nós temos aqui, nós estamos no contexto de uma revolução, da tal revolução da transição digital, ela própria também acompanhada por outras transições, nomeadamente a energética ou ambiental, mas por tudo isso são contextos que conhecemos, mas que estão, e de uma maneira certamente muito simplista, estão a dar maior centralidade às pessoas, e sobretudo na Europa e em Portugal vão dar maior centralidade às pessoas. Vão dar maior centralidade às pessoas porque felizmente estamos num contexto de maior exigência de níveis de desenvolvimento humano, porque as máquinas cada vez mais vão fazer aquilo que são as atividades rotineiras, simples, para que as pessoas eram utilizadas, e hoje felizmente vamos poder usar as pessoas em atividades mais interessantes, portanto, mas isso significa que têm que ter maior formação e têm que ter competências mais bem desenvolvidas e mais consolidadas. E depois também não podemos esquecer o próprio problema demográfico, que faz com que nós temos falta de pessoas, as pessoas são poucas e por isso nós vamos exigir mais às pessoas nas nossas organizações, porque esse é um drama que temos em Portugal, temos na Europa, em Portugal de uma maneira mais pertinente. E por isso esta é uma questão que vai ganhar grande centralidade. E para este pontapé inicial, é uma questão que depois exige três tipos de adaptação, ou adaptação das três entidades envolvidas nisto. Exige uma adaptação muito grande das entidades formadoras, das universidades, dos institutos politécnicos, das novas estruturas que se venham a criar neste domínio, porque é um modelo, as necessidades de formação são diferentes, são necessidades de formação curtas, específicas, que possam ser montadas em determinada maneira para conseguir fazer percursos e fazer percursos formativos, e portanto as nossas universidades não estão minimamente adaptadas para isso. Temos algumas entidades que fazem cursos curtos, mas depois de facto não terão provavelmente o nível de maturidade formativa para a exigência que esta formação tem que ser dada. Esta formação tem que ser uma formação baseada em cursos curtos, mas isso não significa que não seja uma formação de alta qualidade. Depois, é uma formação ao longo da vida, significa que é sobretudo uma formação para pessoas que estão empregadas. Pode ser para algumas pessoas que estão numa transição e que por alguma razão têm um espaço temporal em que estão no desemprego, mas na maior parte dos casos é para pessoas que estão empregadas, e por isso significa que as empresas têm que passar de um modo mais
estrutural a considerar nas suas opções, no seu planeamento, na sua gestão do pessoal, o modo como isto é feito. Portanto, isto também exige adaptação ao nível empresarial muito significativa, porque isto não são ações de formação como normalmente são programadas para determinados grupos-alvo. Isto é para toda a gente, todas as pessoas praticamente vão ter que ser envolvidas neste processo. E, por fim, as próprias pessoas vão ter que se adaptar desde logo, desde muito cedo, desde quando os jovens estão na universidade, perceberem que estão ali a fazer um curso que é o início de um processo e que mesmo durante esse processo devem perspectivar como é que vai ser a continuação da sua formação futura e depois, ao longo da vida, têm que gerir o modo como vão fazer essa formação, podendo ter opções muito diversas nessa estratégia. Pode ser uma estratégia de focagem e de aprofundamento, especialização até áreas muito, muito específicas, pode ser uma área pode ser uma estratégia de alargar áreas de atuação e evoluir para quadros mais multidisciplinares. Portanto, tudo é possível. Agora, cada pessoa tem que ter uma estratégia face quer ao seu contexto, à sua realidade, ao desenvolvimento que está a ter no seu percurso profissional e no seu emprego e face às suas opções de vida. E, portanto, resumindo, acho que quase tem que mudar quase tudo, por isso é uma coisa mais ou menos simples. Se me permites, eu gostava de complementar isso se por um lado nós temos de ser pragmáticos, todos, e a sociedade, cada pessoa tem de ser pragmática ao ponto de defender a sua própria empregabilidade. Costuma-se dizer que o primeiro guardião da saúde de cada um de nós somos cada um de nós. A mesma coisa acontece com a empregabilidade. Portanto, de alguma forma, a awareness para isso tem de estar presente em cada um de nós. Mas, por outro lado, também podemos perfeitamente, como tu disseste e bem, formular estratégias híbridas em que combinamos, por exemplo, uma dimensão orientada a ganhar dinheiro, a pagar as contas lá de casa, com uma dimensão mais social ou até caritativa, de serviço aos outros, que pode não ter absolutamente nada a ver com isso. E isso é uma decisão que é individual e que, no limite, como tu disseste, pode ter planos híbridos. O que é certo é que vamos ter de desenvolver competências que são um buquê que tem de ser construído e que pode ser profissionalmente construído. É assim que eu vejo e vejo que a sociedade, infelizmente, hoje ainda está muito distante deste modelo, desde logo na awareness, que está à espera que as coisas lhe aconteçam em vez de cada um de nós tomar a iniciativa de liderar o seu próprio programa de transformação pessoal. Vês de outra maneira? Não, eu concordo com isso e é por isso que o papel da Fundação José Neves deve ser enaltecido neste processo, porque, segundo aquilo que já me foi dado verificar e, portanto, e por alguns contactos que fui seguindo, a Fundação fará este papel junto das três partes dos três tipos de atores que eu referi há pouco, quer junto das instituições de ensino superior, convidando-as a mudar e adaptar e a dar resposta às necessidades de formação, oferecendo incentivos sob a forma de bolsas para jovens com maior de dificuldade e também, portanto, trabalhando com as empresas neste contexto. Eu gostava de reforçar também um pouco aquilo que aí foste dizendo, porque esse desenvolvimento de formação, esse desenvolvimento de competências, em última análise, e acho que acontecerá em muitos casos, vai ser perspectivado numa lógica de permitir aprofundar quadros de criatividade e de inovação, que é penso eu, no contexto da revolução e da transição digital que estamos a ter, o grande refúgio para a intervenção humana e onde nós temos que ir buscar
as capacidades que temos e aquelas que saibamos desenvolver. E nós todos sabemos, a criatividade é um processo que se aprende, que se aprende com conhecimento, que se aprende com exposição a outras realidades, que se aprende conhecendo abordagens de sucesso aqui ou ali, que se aprende por um desenvolvimento, por conhecimentos específicos e competências nas áreas, mas por um desenvolvimento de uma capacidade intrínseca de curiosidade e, portanto, isso é algo que a formação tem que dar e é algo que esta formação ao longo da vida tem que complementar e, por isso parece muito importante que essa seja um dos fatores relevantes dessa estratégia. Eu ia complementar-te só dizendo, estou-me a lembrar de um caso que gosto muito. Eu sou um fervoroso, ainda hoje gosto de Lego. Desde pequeno que gosto, ainda hoje gosto de Lego. Em particular gosto de Lego técnico, aquilo que eles chamam Lego Mindstorms e Technical Lego. E estou-me a recordar que há uns anos, hoje o Lego é utilizado por muitas faculdades, universidades do mundo para ensinar robótica. Yeah. Ok? Literalmente, um mecanismo de ensinar robótica, não só a crescidos, a adultos, como inclusive a crianças. O que é curioso, e que muito poucas pessoas sabem, é que a Lego hoje é, mais uma vez, uma das empresas líderes do mundo, se não a empresa líder do mundo em brinquedos, rivaliza sempre com a Mattel, mas a Lego foi salva da falência por um conjunto de sociólogos que literalmente não sabiam nada de brinquedos, sabiam muito pouco de brinquedos, sabiam muito pouco de tecnologia, com certeza, mas que sabiam muito de observar homens, que é nisso que são fortes os sociólogos, e que andaram a falar com crianças e com os pais das crianças, que lhes pagavam os brinquedos, para descobrir que tão importantes como as crianças que supostamente eram os clientes a Lego, eram os pais que brincavam também com os brinquedos. E foi assim que nasceram produtos que começaram por ser para os pais e que rapidamente passaram aos filhos. Muito bem. Representa bem. António, eu penso que certamente estamos de acordo aqui. Eu acho que era talvez importante, para contextualizar esta conversa, dar alguns números sobre os desafios que nós temos em Portugal neste domínio. Não é? Nós em Portugal estamos muito contentes porque este ano, pela primeira vez, tivemos 50% do escalão etário dos 18, à volta dos 18 anos, dos 18 aos 20 anos, a entrar no ensino superior. É uma coisa que pode nos deixar satisfeitos, mas significa que há 50% que não entraram, portanto, mas se este número é um número interessante, se nós chegarmos à população que hoje tem 35 anos, a população que hoje tem 35 anos, que tipicamente entrou no ensino superior há 15 anos atrás, nessa altura esse número era da ordem dos 28% ou 27%. Acresce ainda que destes que entraram agora na universidade, provavelmente os nossos números apontam para dropouts da ordem dos 10% e, portanto, provavelmente 10% dessas pessoas não terminarão a sua formação superior ou ligeiramente mais. Isto quer dizer que nós podemos ter um número que é enganador, porque é interessante ter 50% da população com 18 anos a entrar no ensino superior. Estamos a falar de universidade, politécnica, ou os chamados cursos de especialização tecnológica, os TESPs, mas depois, ao longo da vida, os nossos números na formação ao longo da vida, os nossos números comparam muito mal com os números europeus. Nós, por outro lado, somos, dentro dos países da União Europeia, e sobretudo então quando nos comparamos com os países mais desenvolvidos e com os países nórdicos, a nossa população estudantil é extremamente jovem. A população estudantil da universidade é muito mais jovem do que, por exemplo, a dos países nórdicos ou do que da Alemanha ou da Holanda. Isso quer dizer que a maioria dos nossos estudantes são os jovens que fazem o seu curso da universidade e depois não voltam à universidade. E é este processo que é à universidade ou ao Instituto Politécnico, é este processo que é preciso inverter. Nós temos que encontrar maneiras de as pessoas voltarem à universidade, sejam
esses dropouts, esses que não acabaram o curso e que depois vão acabar o seu curso, seja as pessoas que vão fazer um segundo curso, seja as pessoas que vão fazer uma pós-graduação, seja as pessoas que vão fazer estes cursos complementares, mas este é um indicador em que Portugal, que nos últimos 10, 20 anos fez saltos muito significativos nas estatísticas, nomeadamente da OCDE, tem aqui um número que não é interessante e que nos deve preocupar e que deve ser alvo da nossa atenção. E é por isso que esta intervenção neste domínio me se afigura como muito, muito importante. E um bom modo para fecharmos, temos de estudar, todos os portugueses, sem exceção, ao longo da vida. Muito obrigado. Obrigado, eu.